Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai ver um exemplo de como calcular o volume de um sólido. Esse é o conteúdo, de calcular o volume por fatiamento. Então nesse problema a gente tem que encontrar o volume de um sólido cuja base é formada por essa região aqui no plano XY, a curva, a região formada entre a curva y igual a menos x ao quadrado mais 2x e o eixo x. E depois cujas seções transversais desse sólido são, então aqui no item A, triângulos equiláteros, cuja base do triângulo equilátero se estende de um lado ao outro da base do sólido. E no item B, as minhas seções transversais são quadrados, e de novo cuja base se estende de um lado ao outro da base do sólido. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar qual é a base desse sólido. Então ele está dizendo aqui que a base é a região entre essa curva aqui e o eixo x. Então eu posso primeiro desenhar a base aqui no plano XY, tá? Então eu tenho aqui a curva y igual a menos x ao quadrado mais 2x, tá? Isso daqui eu posso colocar um x em evidência, então isso daqui vai ser menos x mais 2, né? E aí as raízes disso daqui são x igual a 0 e x igual a 2. Então isso vai ser uma parábola que passa aqui em x igual a 0 e aqui em x igual a 2, tá? E, bom, como aqui o sinal é negativo do x ao quadrado, vai ser uma parábola virada para baixo, tá? Então, a base aqui do meu sólido é a região entre essa curva e o eixo x. Então, nesse caso, é essa região aqui, tá? Então, essa daqui é a base do meu sólido. Então, agora a gente vai ir lá para o GeoGebra para ver como é que vão ficar essas seções transversais e como é que vai ficar esse meu sólido. Então aqui no GeoGebra eu coloquei a minha seção transversal aqui, né? Aqui eu tenho então o eixo x aqui e o eixo y aqui. Então aqui está aquela parte da minha parábola, tá? Agora em 3 dimensões, né? Vai ficar assim meio deformado, tá? Mas é isso daqui. Bom, se eu olhar assim, né? Tá aqui a minha parábola, tá? E para cada x que eu pegar aqui nesse intervalo de 0 a 2, né, que é o limite da minha base, eu vou ter a minha seção transversal, que vai ser então um triângulo equilátero, cuja base aqui em vermelho se estende de um lado ao outro da base do sólido. Então, esse daqui é a minha seção transversal, tá, para um determinado x aqui. E como é que vai se formar o sólido? Então, eu vou formar esse triângulo equilátero aqui para cada valor de x. Então, se eu pegar um x menorzinho aqui, né, mais perto de 0, a minha base aqui vai ser menor, consequentemente o meu triângulo vai ser menor, né? Se eu pegar um x mais aqui no fundo também. E se eu fizer isso, então, para todos os valores de x, aqui eu vou fazer para alguns, essas seções vão formar, então, esse meu sólido, né, que é isso daqui. Então, esse é o sólido formado dessa forma. A base é aquela região no plano e cada seção transversal é um triângulo equilátero. Então esse daqui é o meu sólido e o problema é encontrar o volume desse sólido. Então para isso a gente vai voltar de novo aqui para o meu quadrinho. Então aqui a gente viu, né, na aula que o volume desse sólido vai ser a integral de A até B de A de x dx, tá? Onde esse A e esse B são os limites aqui no eixo X ou no eixo Y da base do meu sólido. Então aqui nesse caso, né, a base está indo de x igual a 0 até x igual a 2. Então esses vão ser os meus limites, né, de 0 até 2. E esse meu A de x vai ser a área da seção transversal. Então vamos vir aqui para baixo, né, no nosso primeiro caso. É isso daqui, né? A minha seção transversal é esse triângulo equilátero. E, bom, né? Aí com essas seções transversais aqui eu formo esse meu sólido. Então a gente viu, né, que o volume vai ser a integral de 0 até 2, que são esses limites aqui, né? Esses dois limites aqui. Então o x ele está variando de 0 até 2, tá? Desse meu A de x dx, onde A de x é a área dessa minha seção transversal aqui.
para um determinado x aqui, né? Então, pega um x qualquer aqui nesse intervalo, eu vou ter a minha seção transversal, que é esse triângulo equilátero, e essa seção transversal vai ter uma área que eu estou denotando por A de x, né? Então, a minha área aqui vai depender desse, né? Vai ser uma função desse valor x que eu escolher. Então, só o que a gente tem que fazer é encontrar essa minha função A de x e depois calcular essa integral. Então, como é que a gente vai encontrar esse A de x aqui? Bom, a minha seção aqui é um triângulo equilátero. Tá? É mais ou menos isso daqui. Então, a área desse carinha é base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente tem que saber quanto é que vale a base, quanto é que vale a altura, e multiplicar e dividir por 2, né? Só isso. Então, para esse carinha aqui, quanto é que vai valer a base? Bom, se eu olhar para cá, a base dele é isso daqui, né? É esse tamanho aqui. E quanto é que vale esse tamanho? Bom, isso daqui é o comprimento desse ponto aqui até esse carinha aqui. Só que isso é justamente, se eu colocar aqui nesse gráfico, isso é justamente, né? Se eu pegar um x aqui, isso é justamente essa altura aqui, tá? Só que essa altura aqui vai coincidir com, bom, o valor, né, dessa função nesse ponto x. Então, se essa minha função aqui é menos x ao quadrado mais 2x, essa altura aqui é menos x ao quadrado mais 2x, né? Para esse valor de x aqui, e esse comprimento vai ser isso daqui. Então, a minha base aqui vale menos x ao quadrado mais 2x. Agora, só falta a altura. Bom, a altura é isso daqui, né? E eu vou conseguir encontrar essa altura utilizando Pitágoras, né? Se eu separar aqui esse triângulozinho, eu tenho aqui a base dividido por 2, aqui a altura e essa distância aqui. Bom, como isso daqui esse daqui é um triângulo equilátero, né? Isso daqui tem o mesmo comprimento da base. Então, isso daqui também é a base, tá? Então, daqui, se eu aplicar Pitágoras, eu tenho que h ao quadrado mais b sobre 2 ao quadrado é igual a b ao quadrado. Então, h ao quadrado é b ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4, né? Aqui, essa coisa ao quadrado é b ao quadrado sobre 4. Passa para cá, vai ficar assim. Então, h ao quadrado aqui vai ficar 3b ao quadrado sobre 4. E aí, portanto, o meu h, né, tirando a raiz, vai ser raiz de 3 vezes b dividido por 2. Tá? E onde o meu b vale isso daqui. Então, como é que vai ficar essa minha função a de x? Né? Então, a de x isso é b vezes h dividido por 2. Então, a minha base é isso daqui. Então, menos x ao quadrado mais 2x. O meu h vale isso daqui. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes b, de novo, que é isso. E tudo isso dividido por 2. Então, isso daqui é a raiz de 3 sobre 4. E multiplica menos x ao quadrado mais 2x, isso elevado ao quadrado. Então, essa minha integral aqui vai ser a integral de 0 até 2 de raiz de 3 sobre 4 vezes essa coisa aqui ao quadrado, que eu já vou calcular isso, né? Isso vai ser x na 4, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então isso vai ficar menos 4x ao cubo, e mais o quadrado aqui do último carinha, então mais 4x ao quadrado dx. Tá? Então isso daqui vai ser raiz de 3 sobre 4, né? Constante sai para fora. Agora eu vou calcular a integral disso daqui. A integral de um polínômio é bem fácil, né? Então isso daqui vai ser x na 5 sobre 5. Soma 1 no expoente e divide por esse valor. Aqui menos 4x na 4 sobre 4. E mais 4x ao cubo sobre 3. Aí isso aplicado de 0 até 2. Então aqui está ficando sem espaço, né? Então isso aqui vai ser raiz de 3 sobre 4. Aqui eu vou pegar essa expressão e aplicar em 2. Então isso é 2 na 5 sobre 5. Menos, aqui cancela o 4. Então 2 na 4. E mais 4, 2 ao cubo dividido por 3. E menos, quando eu aplicar em x igual a 0, vai zerar todo mundo. Tá?
E essa coisa aqui, se eu fizer as continhas numa calculadora, tá? Eu vou chegar em aproximadamente 0,46. Tá? Então, esse daqui é o volume desse sólido aqui, formado então, né, pela base, essa região aqui, e cujas seções transversais são esses triângulos retângulos. Então agora a gente vai ver o último caso, né, que é quando as minhas seções transversais aqui são quadrados. Então a gente vai voltar aqui para o GeoGebra. Então agora aqui as minhas seções transversais, né, ao invés de ser aquele triângulo, vai ser um quadrado. Tá? Então de novo, né, a mesma coisa para diversos valores de x. Essa vai ser a base do meu quadrado, né, essa distância aqui. Tá? E se eu fizer isso então para diversos valores de x, né, na verdade para todos os valores de x entre 0 e 2, isso vai me formar esse sólido aqui. Tá? E aí de novo, né, o problema é calcular o volume desse sólido. Então voltando aqui para o nosso quadrinho, tá? Vai ser a mesma coisa, né? Eu tenho aqui então a minha seção, que são esses quadrados, a base vai de um lado ao outro da base do sólido, vai formar esse sólido aqui. Como é que eu vou calcular o volume desse sólido? Bom, o volume, né, vai ser a integral aqui de novo de 0 a 2, né, que é esse limite aqui, do meu a de x dx, onde a de x é a área dessa minha seção transversal aqui. Tá? Então, nesse caso aqui vai ficar mais simples, né? Porque o meu a de x, bom, a minha região aqui é um quadrado, então a área do quadrado é lado elevado ao quadrado. Onde o lado, então, é essa distância aqui. Aí a gente viu, né, que essa distância aqui é o valor da função nesse ponto, que é menos x ao quadrado mais 2x. Tá? Então, o meu a de x vai ser simplesmente menos x ao quadrado mais 2x elevado ao quadrado. E aí, já fazendo as continhas aqui, né, vai ficar x na 4 menos 4x ao cubo e mais 4x ao quadrado. Tá? Então, o meu volume é simplesmente a integral de 0 a 2 de x na 4 menos 4x ao cubo mais 4x ao quadrado dx. E isso daqui vai ser, então, né, só calculando essa integral, isso é x na 5 sobre 5 menos 4x na 4 sobre 4 mais 4x ao cubo sobre 3, né, a mesma coisa que antes, aplicado de 0 a 2. Então, isso daqui aplicando em 2, isso é 2 na 5 sobre 5 menos 2 na 4 mais 4, 2 ao cubo sobre 3. E, bom, menos quando eu fizer em x igual a 0, vai dar 0, né? Então, isso daqui, de novo, se eu fizer as continhas, isso vai dar aproximadamente igual a 1,066. Na verdade, vai ser exatamente igual a isso, né? 1,0666 e assim por diante. Então, esse daqui é o volume desse sólido aqui agora. A mesma base, só que as seções transversais são quadrados. Tá? Então, essa é a ideia para calcular o volume desses sólidos. E a gente pode ainda, né, se perguntar como é que ficaria o volume do sólido cuja seção transversal, nesse caso, né, mesma base, mas a seção transversal é um semicírculo. Então, eu posso tentar desenhar aqui, tá? Então, aqui eu tenho a minha base, né, de 0 a 2, e agora cada seção transversal aqui vai ser um semicírculo. Tá? Então, de novo, né, vai formar esse sólido, o volume vai ser a integral de 0 a 2 do meu a de x dx. Só que agora o meu a de x é a área desse semicírculo aqui, tá? Para um certo x aqui. Então, como a minha seção é um semicírculo, a área vai ser πr ao quadrado dividido por 2, né? A área do círculo dividido por 2. Então, quem é que vai ser o r? Bom, a gente viu que essa medida aqui, ela vale menos x ao quadrado mais 2x. Então, isso seria o diâmetro, né, desse meu semicírculo. Então, o raio é essa medida dividido por 2. Então, isso daqui é π menos x ao quadrado mais 2x dividido por 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, então isso daqui vai ser π sobre 8. Né? Quando eu elevar ao quadrado, aqui vai ficar 4, com esse 2 vai ficar 8. E essa coisa aqui ao quadrado, então, de novo, né? Isso é x na 4 menos 4x ao cubo mais 4x ao quadrado. Tá?
E esse é o meu A de x, e aí é a mesma coisa, né? Isso aqui vai ser a integral de 0 a 2 de π sobre 8 vezes a integral dessa coisa aqui. E aí é só fazer as continhas e eu vou ter, né, o volume do sólido formado agora, então, com a mesma base, mas seções transversais como sendo semicírculos.